Não. Ai, meu Deus. Cadê o quê? YouTube? Tô igual uma velha que não sabe mexer no computador. Já começou já? Aqui. Já começou? Já estou ao vivo. Ai, apagou. Não, não foi não. Não. Foi. Agora não tá aí. Você vai ficar de mensagem. Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no meu perfil. Esse é o nosso Chá com a Bia. Agora nós vamos ter todas as terças e quintas o Chá com a Bia, que é uma live que a gente vai conversar sobre um tema específico, que é o tema mais pedido. Eu tô aqui no Instagram e tô aqui no YouTube, e aí por isso que eu vou ficar olhando para cá e para lá, tá? O que é o Chá com a Bia, né? É uma série de vídeos onde eu pego os temas mais pedidos por vocês, as perguntas que mais se repetem por vocês, e trago para cá para a gente fazer esse vídeo, né? Essa conversa. E essas perguntas são de quem? São de mulheres que estão vivendo um relacionamento desgastado, estão num relacionamento em que o homem ele tá afastado, ele tá estranho, e elas querem resgatar o amor nesse relacionamento hoje, seja um casamento, seja um namoro, tá? Eu sou Beatriz Dantas e o tema de hoje é: pare de querer educar o seu marido se você quer resgatar o amor nesse relacionamento. Então vamos lá. O que eu vejo muito na minha vida hoje? Eu vejo mulheres casadas ou até namoradas que elas querem educar os seus maridos, os seus namorados, como se fossem filhos, como se esses homens eles fossem crianças, entende? Por exemplo, esses dias eu e Fernanda estavam numa sorveteria, esses dias não, já tem um tempinho, né? A gente estava numa sorveteria, numa açaiteria, na verdade, tomando um açaí, e aí tinha um casal de jovens em que a moça, né, estava super emburrada. O cara estava lá tomando açaí, ela estava super emburrada e criticando o comportamento dele, dizendo que ele era um idiota, que ele era um babaca. E eu fiquei assim, eu fiquei embasbacada, sabe? De tanto da forma que ela estava tratando esse menino, né? Esse cara. Por quê? Provavelmente ele teve algum comportamento que ela não gostou. E ela tá querendo educá-lo, ela tá querendo dizer, não, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, isso é errado. Tem muitas moças, né, que chegam para mim no direct, fazem perguntas relacionadas a esse tema, de, ai, Bia, meu marido, ele nunca faz o que eu peço, ou então ele sempre faz de uma forma totalmente diferente, ou até mesmo com as tarefas de casa, né? E eu não sei, eu cobro, mas não adianta, eu falo, mas ele não muda, né? Então, esse vídeo aqui é para vocês, tá? Educar, o que é educar no sentido desse vídeo? Educar no sentido desse vídeo é como uma mãe educa um filho. É bem simples assim. Então, a mãe, ela dá toda uma educação, ela dá para o filho, né? Ela faz o filho enxergar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que seria legal falar, o que seria legal fazer, e o que não seria legal falar, o que não seria legal fazer. Então, essa mãe, ela realmente vai conduzir o seu filho para um caminho que seja mais certo, né? Ali na perspectiva dela, em tudo que ela aprendeu.
E ela cuida desse filho também, né? Ela escolhe as roupas, ela dá banho, ela escolhe o que vai comer. Enfim, né, gente? Muitas de vocês aqui são mães e entendem o que eu tô falando, né? O problema, isso é maravilhoso, né? A gente sabe muito bem, a gente consegue conduzir esse trabalho com excelência, às vezes. Mas o problema é que a gente leva isso para dentro do nosso relacionamento. Então, quando a gente está num relacionamento, quando a gente está casada, quando a gente está namorando, o que a gente faz? A gente quer educar o nosso marido, o nosso namorado, da mesma forma que uma mãe educa um filho. A gente quer educar esse homem. A gente quer dizer para ele o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, o que seria legal ele falar, o que não seria legal ele falar. Vocês me entendem? A gente trouxe isso para dentro do nosso relacionamento, para dentro das nossas casas. A gente não consegue separar esse comportamento nosso maternal com o comportamento de mulher, com a atitude, com a postura de mulher. A gente mistura. E pior, a gente tende a ter muito mais comportamentos de mãe do que de mulher. Entende? Então, a gente quer educar esses homens, a gente quer educar o marido, a gente quer educar o namorado, a gente quer repreender, como se eles fossem crianças, como se eles fossem limitados, como se eles não tivessem visão do que é certo, o que é errado no mundo. Porque, pasmem, eles têm. Pasmem, mas eles sabem o que é certo e o que é errado. A mãe deles já ensinou isso para eles. Não é necessário uma segunda mãe para ensinar isso para eles. Vocês me entendem? Então, às vezes a gente até acha que esses homens, eles são tipo uns fantoches, sabe? Que eles precisam suprir todas as nossas expectativas. Porque por que a gente age dessa forma? É porque a gente quer ser mãe? É porque a gente quer que o nosso namorado, nosso marido, ele de fato tenha comportamento de filho? Não é por isso. Não é por isso. A gente tem esse comportamento porque a gente precisa que esse homem ele supra todas as nossas expectativas, porque a gente tem o nosso imaginário deturpado, a gente tem o imaginário hollywoodiano. A gente entra no relacionamento e aí a gente acha que o cara ele vai fazer tudo o que você quiser. Ele vai levar café na cama, ele vai te mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai te dizer que te ama a hora que ele for tomar café, almoçar e jantar. Ele vai beijar os seus pés, ele vai fazer massagem em você, ele vai te levar flores. É isso que a gente acha de um relacionamento. Quando a gente vai para um relacionamento, oi, Tamiri, seja bem-vinda. Quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que é isso que a gente vai ter. Mas a realidade é que não é, gente. E aí o que acontece? A gente se frustra. A gente se frustra e quando a gente se frustra, a gente começa a se irritar. Aí que a gente tem esse comportamento de mãe, porque a gente quer mudar ele. A gente quer que ele seja da forma que a gente achou que ele seria. Vocês me entendem? Conseguem me entender? A gente acaba fazendo, né, agindo com eles como se eles fossem uns fantoches que precisam suprir todas as nossas expectativas. Que eles precisam falar o que a gente quer que ele fale, o que a gente quer ouvir. Que eles precisam sentir as mesmas coisas que a gente sente. Então, algumas mulheres chegam para mim e falam assim, Bia, o meu namorado, ele não me entende. Ele não entende o que eu tô sentindo, ele banaliza as coisas que eu tô sentindo. É claro que ele não entende, ele não é você, ele é uma outra pessoa, ele é um outro ser. Não, ele não vai ter a mesma percepção de mundo que você tem. O meu marido, ele não tem a mesma percepção de mundo que eu tenho. Aí a gente quer, às vezes, que o homem ele adivinhe aquilo que a gente precisa, adivinhe aquilo que a gente tá pensando. Entende por quê? Porque o nosso imaginário, ele tá deturpado. O nosso imaginário, que é as nossas expectativas, o nosso pensamento, ele tá voltado para um relacionamento da Disney. Para um relacionamento da novela, lá que a gente assiste todo dia. Do filme da Disney que a gente assistia todo dia na nossa adolescência, né? O filme das princesas. E quando a gente vai para o nosso relacionamento, a gente pensa que vai ser assim, porque todas essas artes, todas essas coisas que compõem a nossa vida, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que a gente aprende, ela fica guardada no nosso subconsciente.
E quando a gente vem para um relacionamento de fato, a gente vai agir como se a gente estivesse no filme, na novela. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? E depois que a gente percebe que o homem, ele não vai suprir todas as nossas expectativas, depois que a gente percebe que ele não entende a gente, às vezes, que não vai fazer tudo o que a gente quer, que ele não vai ser uma pessoa segundo a nossa semelhança, a gente começa a repreender. É tipo como se a gente percorresse um caminho. A gente começa a repreender. Como se eles fossem, de fato, o quê? Crianças. Vocês entendem? E o pior é que enquanto a gente tiver esse comportamento de mãe, o marido, o namorado, ele vai ter comportamento de adolescente rebelde. Ele vai responder a você como um adolescente responde. Porque você está tratando ele dessa forma. Entende? Por quê? Por que é importante a gente aprender isso? A gente precisa, gente, escolher se a gente quer um relacionamento gostoso, cheio de amor, duradouro, ou se a gente quer educar um filho. Porque são duas coisas diferentes. Já pegaram um chazinho de vocês? Tô bebendo aqui o meu chazinho. Pegue o chazinho de vocês, porque aqui é o chá com a Bia, hein? Só entra quem tá tomando chá. Ou um cafezinho ou uma água. A gente precisa escolher. Não tem como a gente querer ter um relacionamento de marido, mulher, namorada, se a gente tá tendo um relacionamento, na verdade, de mãe e filho. A gente precisa escolher. Você não pode casar com seu filho, você não pode namorar com seu filho, sabe? E nenhum homem, ninguém sente tesão pela mãe. Não dá para querer reconstruir uma relação tendo esse comportamento de mãe. Porque o seu marido, o seu namorado, ele perde totalmente a admiração e o respeito por você. E aqui são várias ocasiões que isso acontece. Tanto em tarefas de casa, o cara deixou a toalha em cima da cama, o cara deixou. Tamires, queria estar tomando chá aí pessoalmente com você. Olha, em breve a gente pode marcar alguma coisa, viu? Pra gente tomar um chazinho juntas. Então a gente reclama tanto das tarefas de casa. Não, ele deixou a toalha em cima da cama, ele deixou a tampa da privada levantada. Esse homem não lava um copo. Quando ele chega, ele não tá nem aí se eu arrumei a casa ou não. Vai jogando tudo, joga, vai tirando a roupa pela sala, joga o sapato pela sala, deixa a bermuda num cômodo, a blusa no outro, a meia em outro, aquela meia fedida. Entendem? A gente tem esses comportamentos nesses momentos, né, de tarefas de casa, porque eu faço tudo nessa casa, esse cara não me ajuda a fazer nada. E a gente tem também em outras questões, em questões de expectativas mesmo, né? Não, eu queria que ele agisse dessa forma específica. Eu queria que ele tivesse falado tal coisa naquele momento, mas ele falou uma coisa que, na verdade, me machucou. Eu queria que ele fosse mais carinhoso, eu queria que ele fosse mais atencioso, eu queria que ele entendesse de fato o que eu estou sentindo, mas ele não entende. E aí a gente acaba cobrando, a gente acaba repreendendo. Tem muito isso, né? Eu vejo muitos memes na internet de o casal vai sair lá bonitinho, a mulher tá toda bonita, toda cheirosa, toda arrumada. E o cara tá de havaiana, de bermuda e de blusa de time. Aí a mulher faz o quê? A mulher reclama, né? Eu não acredito que eu me arrumei toda para chegar aqui e você tá de blusa de time. Ou então ela nem reclama, mas ela fica decepcionada. Por quê? Porque ele não supriu a expectativa que a gente tinha de que ele deveria ser um galã de novela, que ele deveria estar à altura, né? A gente está arrumada e ele está de camisa do Flamengo. Gente, olha quanta coisa boba que a gente briga. Olha quanta coisinha a gente vai colocando para destruir o nosso relacionamento. Você prefere reclamar da tampa da privada. Você prefere reclamar dele sair com blusa de time.
Olha quanta coisa, a gente entra em guerra por coisa boba, por coisa fútil, por coisa pequena, sabe? E uma coisinha aqui, uma reclamação do vaso, uma reclamação da toalha, uma reclamação da blusa do time, uma reclamação porque ele é bobo, porque ele é idiota. Isso vai colocando uma pedrinha em cima do relacionamento de vocês. Até que vai chegar um ponto que vai ter tanta pedra em cima que você não vai mais conseguir sair dali. Não dá para querer reconstruir uma relação, resgatar o amor, melhorar um relacionamento, tendo esse tipo de comportamento. O seu marido ele não pode jamais te ver como mãe. Ele tem que te ver como a mulher dele. Vocês entendem o que eu tô falando? Tamires, eu e o meu é assim, mas eu nem ligo mais. Pois é. Depois que a gente atinge um certo nível de maturidade num relacionamento, a gente entende que a gente não precisa, a gente não deve brigar por coisas tão bobas, tão fúteis, tão pequenas. Entrar em guerra por umas coisas tão pequenas que não valem a pena, gente. É bobeira. É bobeira. Eu tenho umas amigas aqui no meu Instagram, umas meninas que gostam muito do meu conteúdo, sabe? Se é que vocês me entendem. E elas comentam no meu vídeo, assim, às vezes, querendo polêmica. E elas são muito do contra, vocês entendem, né? E elas falam muitas coisas que vão em conflito com aquilo que eu falo. Elas têm um comportamento de não aceitar, de não concordar, e tudo bem, ninguém é concordar. Boa tarde, Andréia, seja muito bem-vinda. Mas elas têm um comportamento de querer me afrontar e dizer, não, você é maluca, eu vou fazer isso nada, eu vou servir o meu marido nada, eu sou idiota, eu vou ficar ali o tempo inteiro babando o ovo dele. Eu não sou esse tipo de mulher, não. E aí, pode ser que talvez você pense sobre esse assunto que a gente está falando agora, algumas coisas também. Mas o que eu quero te dizer aqui? Se a gente negligenciar isso, se a gente achar que é bobeira, se a gente banalizar, a gente tem muitos prejuízos no nosso relacionamento. Ainda você que está num relacionamento frio, conturbado, ainda pode piorar, tá? Então, a gente tem muitas coisas que podem acontecer num relacionamento se a gente banalizar isso, se a gente falar assim, eu vou ficar cobrando mesmo, vou ficar falando mesmo, ele é um idiota, ele é inconveniente, se eu não falar, ele não vai mudar. Como teve uma moça que eu estava conversando hoje, ele falou assim, mas se eu não cobrar, Bia, eu tenho medo de ele pegar gosto e fazer pior, ou fazer mais. Só que o que a gente não repara é que esse comportamento de querer educar o homem, de querer repreender o homem, de querer ensinar para o homem o que ele deveria ou não deveria fazer, deveria ou não deveria falar, elas impactam no nosso relacionamento diretamente. Como? O sexo, ele esfria. Às vezes você para de fazer com o seu marido, vocês nem têm mais isso. Porque ele perdeu. Ele perdeu a mulher dele. Agora ele tem ali uma mãe chata, uma segunda mãe. Como se já não tivesse a primeira lá da adolescência, da infância, ele pegava no pé dele, ainda tem a segunda. Então você não faz sexo com a sua mãe, ele não vai querer fazer sexo com a mãe, gente. Não tem desejo, não tem tesão. Se você tem esse comportamento, o seu marido, o seu namorado, ele não vai ter tesão por você. Porque se você virou uma mãe chata, uma velha chata que reclama. E que quer mandar em tudo. A admiração também acaba. E o respeito, né, gente? O seu marido, o seu namorado, ele vai chegar num ponto em que ele não vai aguentar mais essa mulher chata no ouvido dele dizendo o tempo todo o que ele tem que ou não tem que fazer, o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Ou então, ele vai empurrar esse relacionamento com a barriga, talvez te trocar por outra que não queira ser a mãe dele, que faça o papel de mulher no casamento, no namoro, porque você está fora do seu papel. Você está fora do seu papel, você está deixando a sua cadeirinha ali de mulher, de namorada, vazia. Você está sentado no colo da mãe dele, que é pior, porque nem cabe, só tem uma cadeira, você está querendo sentar ali junto, e o seu papel, a sua posição ali de mulher, de namorada, está vazia.
você não tá lá e alguém vai ocupar. Então, ele até pode te trocar por outra, empurrar esse relacionamento com a barriga, ou às vezes nem te troca por outra, às vezes nem tem amante, nem tem... Enfim, só vai empurrando esse relacionamento com a barriga. E aí o seu casamento, ele vai cada vez mais pro buraco. O seu namoro, o seu relacionamento, ele vai cada vez mais pro buraco. Não tem outro destino, não tem outro caminho viável. Não existe, gente. Ele vai pro buraco. Eu tive uma fase que eu era assim. Eu tô aqui falando, mas eu também fui assim. Eu também fui assim. E hoje eu ainda tenho que prestar atenção para que eu não caia, para que eu não tenha esses comportamentos de novo. E a partir do momento que às vezes eu acabo caindo, eu falo, não, peraí, não é assim. Eu não sou a mãe dele. Eu sou a mulher dele. Então, eu tive uma fase que eu era assim. Em que eu queria que ele fosse romântico, queria que ele me beijasse de 5 minutos. Aquela parte que é da expectativa, né? Que a gente quer que o homem ele supra todas as nossas expectativas. Então, quando ele não era assim, quando ele não me agradava, né? Quando ele não supria as minhas expectativas, o que eu fazia? Eu me sentia sozinha, eu não me sentia amada, eu ficava com raiva, eu cobrava, eu reclamava. Entende? Mas o fato é que ele não era bem assim. Ele não era ficar sendo romântico, de beijar o tempo inteiro, enfim. Eu conheço casais em que a mulher é extremamente controladora, porque quando a gente tem esse comportamento de mãe, é uma necessidade muito grande de controle que a gente tem, né? Então, eu conheço muitos casais em que a mulher ela é extremamente controladora e que repreende o homem, o marido, né? Enfim, o namorado, até na frente dos outros. Vocês entendem? Esses dias não, mentira, já tem um tempinho. O meu marido, ele falou para mim assim, você já percebeu que quando a gente tá assim numa mesa ou ao redor sei lá, de amigos, enfim, com outras pessoas, e o homem, ele fala alguma coisa aparentemente que seria idiota, que seria inconveniente, que seria boba, a mulher sempre cutuca o cara para ele se ligar, para ele se tocar. E eu falei, eu nunca tinha percebido isso. E, gente, isso é verdade. A gente tem esse comportamento. E o pior, depois, às vezes a gente repreende ele na frente das pessoas, fala que, você não deveria ter falado isso, que coisa idiota, que não sei o quê. Ou, quando chega em casa, aí começa uma matraquinha aqui, ó, no ouvido. Não, porque é isso, você não deveria ter falado isso, você foi inconveniente, você foi idiota, você foi bobo. Na cabeça do cara. Entendeu? A gente acaba tendo esse comportamento. Eu não tinha nem percebido isso que ele me falou. Se ele não tivesse me falado, eu nem tava nem aí para isso. Então, eu conheço mulheres que têm, né, que estão no casamento, gente, que elas escolhem até a roupa que o marido vai vestir, até o sapato que o marido vai vestir, até o que ele vai comer, o que ele deve ou não deve comer, como ele deve se comportar. Vocês percebem onde a gente chegou? Vocês percebem que a gente mudou totalmente a nossa visão de relacionamento? A nossa visão de marido e mulher, de namorado e namorada? A gente tem comportamento de mãe, a gente age como as nossas mães, como as nossas vós, como as nossas tias. A gente não age como mulher, a gente não tem comportamento de mulher, de esposa, não, a gente tem comportamento de mãe. E isso, para vocês perceberem como o nosso imaginário ele é composto também pelas coisas que a gente vê, né? Pelas experiências que a gente passa. Então, você via a sua mãe tratar o seu pai assim, você vai levar isso para o seu relacionamento. Mas a gente tem que acordar. É bom que a gente desperte, a gente acorde, a gente pense, não, peraí, eu estou agindo como mulher ou eu estou agindo como mãe dele? Eu preciso repreender, eu preciso ensinar a ele que ele precisa baixar a tampa da privada? Não é meu dever. Eu preciso ensinar a ele que ele não pode deixar a toalha em cima da cama? Não é o meu dever. O meu dever é ser mulher. Não é a sua obrigação, não é o seu dever, não é o que você deve fazer.
que ele precisa falar de tal maneira, que ele não pode falar determinadas coisas. Não, não é o seu dever. E aí que eu estava falando, as minhas amigas, que sempre vão contra, né, o que eu digo, elas gostam lá de escrever. E não julgo, porque às vezes a gente está mesmo nesse primeiro momento, que é um momento de maturidade, que a gente não entende, a gente está olhando só pra gente, e a gente não olha pro cara, a gente não olha pro marido, pro namorado. E aí talvez você possa pensar assim, não, Bia, mas o meu marido é diferente. Porque o meu marido, ele é muito sem noção às vezes. O meu marido, ele fala as coisas na frente dos outros que não é para falar. Ele também não faz as coisas direito. Então, se eu não reclamar, se eu não falar, se eu não cobrar, o que vai ser da gente? Vou deixar a toalha em cima da cama? Vou dar o vaso lá cheio de xixi? Sim. Gente, o nosso papel, o lugar que a gente deve sentar nessa mesa, é o lugar de mulher, não é o lugar de mãe, não é o lugar de educadora. Se o seu marido não sabe que ele tem que deixar a toalha pendurada, se o seu marido não sabe que ele tem que levantar a tampa do vaso, não é você que tem que ensinar. Se o seu marido não sabe que tem coisas que a gente não pode falar na frente dos outros, não é você que tem que ensinar. As consequências, elas virão. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo vem, tudo volta, tudo tem uma consequência. Elas virão para ele também. Entende? Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente já consegue ficar mais descansada. Você não é mãe dele, você não precisa educar ele, você não precisa mostrar o que é certo e o que é errado. Definitivamente não precisa. Eu sei que às vezes a gente tem esse medo de, não, Bia, então peraí, eu tenho que deixar o barco correr frouxo? O que vai ser da nossa casa, o que vai ser da nossa imagem, da nossa relação, se eu deixar esse cara fazer tudo da forma que ele quer? O que vai ser da gente? Eu vou deixar as coisas, o barco correr frouxo? Claro que não, você não vai deixar o barco correr frouxo. Você não vai deixar tudo acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. É claro que não. Tem coisas em que a gente pode intervir, tem coisas que a gente pode conversar como mulher, como amiga, como companheira, de uma forma assertiva, de uma forma que ele não crie um escudo, que ele não crie uma resistência. Tudo também é a forma de falar, tudo também é a forma de se comunicar. Entendem? O problema é o quê? O problema é que a gente não tem senso de humor. O problema é que a gente não é leve, a gente leva tudo a ferro e fogo, tudo a sério. Às vezes a gente até intensifica o que aconteceu. Por isso que a gente quer corrigir, por isso que a gente quer educar. Porque a gente não tem um bom humor. A gente não tem humor para olhar para as situações e rir. Caraca, realmente, meu marido ele fez um comentário nada a ver, mas caraca, sabe? E rir e não tentar corrigir isso. E não tentar falar para ele o que ele deveria ter falado, por que ele não deveria ter falado isso, tananã e tananã. Ficar ali uma hora, aí compara ele com o marido de fulana, fala que eles dois juntos não tem para ninguém, ou então fala que o marido de fulana não é assim, mas você é assim. Por que você sempre faz isso? Você faz a gente passar vergonha. Ou então, lá na parte de expectativas, né? Por que você não me abraça? Por que você não me beija? Caramba, todo dia eu te mando bom dia. Todo dia eu mando um texto para você. Poxa, no seu aniversário eu posto foto com você no Instagram, você não posta comigo, você não se declara para mim, você não fala que me ama. Entendem? A gente pesa muito as situações. A gente não tem um pingo de senso de humor. Nós, mulheres, somos muito assim, a gente não é leve, a gente leva tudo a ferro e fogo. Sabe? A gente não tem jogo de cintura para lidar com essas situações. Gente, a gente precisa ter jogo de cintura para lidar com as situações da nossa vida, do nosso relacionamento. Sabe? Se ao invés de olhar para uma situação e você ou tentar entender com empatia por que ele fez isso, por que ele não gosta
de postar foto comigo? Será que ele não posta foto com ninguém? Por que que ele não tem muito costume de falar que me ama? Por que que ele não tem muito costume de mandar textão para mim, declaração para mim? Tenta raciocinar, pensar, ter empatia. E com as coisas de fora, com as coisas que vão acontecendo na vida, em casa, meu marido deixou a toalha em cima da cama. Ai, verdade. Amor, quando você esquecer de deixar a toalha, eu ouvi uma moça falar uma vez que quando isso acontecesse, era para você falar assim pro seu marido: olha, se for deixar a toalha em cima da cama, você deixa pro seu lado, que aqui no meu fica molhado, eu não gosto. Eu achei engraçado. Mas assim, gente, eu, sinceramente, quando a gente chega num nível de maturidade um pouco mais alto num relacionamento, a gente já nem liga tanto para isso, sabe? A gente já deixa, já nem fala mais sobre isso. Então, ou você tira a toalha, bota para pendurar, ou você deixa lá. Vai fazer suas coisas, vai viver sua vida, sabe? Às vezes a gente fica tão ali presa de que casa, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, tem que fazer isso. E a gente esquece, a gente se irrita com essas coisas, né? E a gente esquece da nossa vida, da outra parte da nossa vida, né? Então a gente tem esse problema de levar tudo ao pé da letra, tudo a ferro e fogo. A gente não tem senso de humor para levar esse relacionamento, para levar essa vida. Então, o que a gente deveria fazer nesses momentos? Ter senso de humor. Pensar de uma forma mais leve. Então, toda vez que você pensar que precisa corrigir o seu marido, em qualquer situação, se ele deixou uma toalha em cima da cama, se ele tá muito acomodado, se ele deixou a privada aberta, não importa. Se ele não supriu as suas expectativas, não importa. Toda vez que você pensar que precisa corrigir ele, que vier aquele gatilho assim de eu tenho que falar, pensa que quanto mais você repreende, quanto mais você cobra, quanto mais você reclama, quanto mais você é chata, menos sexo vocês vão fazer. Menos esse homem ele vai querer estar perto de você. Mais ele vai necessitar estar longe, porque é uma questão de necessidade. Quando alguma coisa causa dor na gente, a gente tende a se afastar. Essa é a função do nosso subconsciente. É afastar a gente da dor. É proteger a gente da dor, do perigo. É manter a nossa sobrevivência. Se tem uma pessoa que ela ameaça a nossa paz, o nosso subconsciente, naturalmente, ele vai querer afastar a gente. Então, se você é essa pessoa com o seu marido, se você é a esposa, é a namorada que ameaça a paz do seu marido, que cobra, que reclama, que fica de bico, que fica afastada, que faz isso, que faz aquilo, consequentemente, ele vai necessitar estar longe. Ele vai necessitar ficar afastado de você. Entende? Então, toda vez que vier uma vontade de eu tenho que falar, tenho que cobrar, ele fez isso de novo, meu Deus, você para e pensa, olha, quanto mais eu cobro, menos sexo a gente faz. Quanto mais eu sou chata, quanto mais eu reclamo, menos sexo a gente faz. Parar de reclamar dessas coisas pequenas vai melhorar muito o seu casamento, muito o seu relacionamento. É claro que não é só isso, né, gente? A gente não consegue falar sobre tudo isso numa live de meia hora. Mas esse é um dos parafusos que você tem que apertar, sabe? Esse é um dos pontos que você tem que prestar atenção. Se você está corrigindo ele, se você está querendo educar ele, e todas nós somos assim. A live vai ficar salva assim, tá, Tamires? Fica tranquila. A gente já tá caminhando para o final. Todas nós mulheres somos assim, porque a gente sabe ser mãe. Ainda que você não seja mãe ainda, você não tenha sido mãe ainda, você sabe como se comporta uma mãe. Porque esse instinto maternal, ele tá meio que instalado na gente. Então a gente vai agir assim também com os maridos, com os namorados, principalmente com os maridos, né?
ou se você mora junto com o seu namorado, namorado, enfim, isso vai acontecer em algum momento, ainda que você não perceba. Ainda que você esteja consciente que você não pode fazer isso, isso vai acontecer em algum momento. Entende? Esse é um dos parafusos que você precisa apertar no seu relacionamento. Pensa, lembra sempre, todos os dias, que você não é a mãe dele. Você é a mulher dele, você tem que agir como a mulher dele. Para de querer mandar, para de querer ser dona da razão, para de querer guiar, para de querer falar para ele o que ele deve ou não fazer, o que ele deve ou não falar. Você pode agir como mulher, você pode agir como uma companheira, como uma amiga, mas não como mãe, gente. Se vocês soubessem o tanto de casamento, de relacionamento que vai pro buraco, porque a mulher, ela se comporta como mãe, porque depois que casa, porque assim, no namoro, nossa, é muito bom, a gente tem os conflitos, a gente tem umas briguinhas aqui, mas ainda dá para levar, tá super, tudo muito bom. Aí quando a gente vai pro casamento, a mulher, ela vira mãe. Ela reclama de tudo. Ela reclama de tudo. E aí ela fala: caramba, meu marido não faz nada dentro de casa, esse homem não faz nada dentro de casa. Ou então, quando vocês vão morar junto, caramba, esse cara não faz nada dentro de casa, eu sou empregada agora, eu tenho que fazer tudo agora. E aí o encanto acaba. E aí você sente necessidade de cobrar, de reclamar. Você tem comportamento de quê? De mãe. E quando você tem comportamento de mãe, o seu namorado, o seu marido, o seu companheiro, ele vai ter comportamento de filho. Ele vai ter um comportamento de adolescente. Ele não vai ver o que você vai falar. Você vai repetir 300 mil vezes. Ele não vai aceitar, ele não vai concordar, ele não vai fazer aquilo que você quer. Não vai, gente. Não vai. Ele só vai passar a te escutar quando você se dirigir a ele como uma mulher, como a esposa dele, como a namorada dele, como a mulher dele. Uma pessoa que ele quer agradar, uma pessoa que ele faria isso aqui para te deixar melhor. Vocês me entendem onde eu queria chegar nessa live? É sobre o nosso comportamento. É sobre a forma que a gente trata esse homem. Lu Stanziola, caramba, é verdade. É verdade, Lu. A gente não percebe que a gente faz isso, sabe? A primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, eu fiquei, caramba, eu nunca pensei nisso. Eu nunca tinha parado para perceber se de fato eu estava tendo esse comportamento. Porque é no automático. A gente vai no automático. Ainda mais se você cresceu numa casa, né, em que a sua mãe, ela agia assim com o seu pai, você vai agir de uma forma parecida com o seu marido, com o seu namorado. Se as suas amigas, se o ambiente que você vive, se as pessoas que você conversa, elas têm determinados comportamentos no relacionamento, você vai ter também comportamentos parecidos no seu relacionamento. De verdade, gente, isso não é bobeira. E aí, quando todo mundo tem o mesmo comportamento, todas as mulheres elas caem no mesmo erro de tratar o homem como um filho, como uma criança que precisa ser corrigida, que precisa ser guiada, pronto. Pronto, acaba o tesão, acaba o diálogo, acaba a admiração, acaba o respeito. Vocês entendem? Entendem o que eu quero dizer? Eu espero que sim, eu espero que tenha ficado claro. É claro que a gente não consegue aprofundar totalmente nesse assunto, tem muita coisa ainda que a gente precisaria conversar. Mas num vídeo, gente, de 30 minutos, 40 minutos, é impossível a gente esgotar esse assunto, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, porque essa live ela vai ficar salva, ela vai ficar gravada. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que eu venho responder. Posso te chamar no direct, talvez para responder pessoalmente a você. Ou aqui mesmo nos comentários, enfim. Não fiquem com dúvida, tá, gente? Por favor. Se tem um tema que você quer que eu traga para cá para a gente conversar, no nosso chá com a Bia, coloca aqui também embaixo, que com certeza eu vou fazer uma live, eu vou abrir aqui uma live para a gente conversar com isso. Não se esqueçam que toda terça e quinta, às 4 horas da tarde, tem aqui o nosso chá com a Bia,
para a gente conversar sobre assuntos que te atrapalham no seu relacionamento, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima live.